Boa noite a todos. Que bom estarmos na casa de Deus, na presença do Senhor. Que bom poder estar aqui para adorá-lo. Hoje nós iremos falar sobre salvação. Como um ser humano pode ser salvo? Como eu e você, pecador, pode alcançar a graça de Deus? Como funciona? Como Deus escolhe uns e rejeita outros? Alguns acreditam nisso. Alguns acreditam que Deus escolhe uns para a salvação e outros para a perdição. Outros acreditam no livre-arbítrio, que Deus salvou a todos. A morte de Cristo foi suficiente para salvar a todos. Mas para poder ter acesso a essa salvação, é necessário crer, é necessário acreditar. Então, como pode um ser humano ser salvo? Eu convido você a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Versículo 3. Amém? Mas antes de nós fazermos a leitura, é sempre importante nós orarmos. Pedir para que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e fale ao nosso coração. Querido Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, com a Tua palavra aberta. Queremos Te pedir que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ilumine a nossa mente para o entendimento da Tua palavra, meu Deus. Fala, Senhor, ao nosso coração esta noite. Coloque, imprima, Senhor, as Tuas verdades dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que eu e você somos abençoados por Deus. Recebemos toda sorte de bênçãos espirituais. E recebemos tudo isso em Cristo. Em Cristo nós somos abençoados. Em Cristo nós somos justificados. É na pessoa de Cristo. Verso 4. Assim como nos escolheu nele, ou seja, nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. É verdade que o Senhor nos escolheu, mas o Senhor nos escolheu na pessoa de Cristo. Não que o Senhor escolheu a dedos, como algumas pessoas pensam. Algumas pessoas pensam que o Senhor escolheu as pessoas, elegeu as pessoas antes da fundação do mundo. Que nós somos escolhidos de Deus. Não. O plano de salvação está em Cristo. É nele que nós somos escolhidos. Se nós estivermos nele, em Cristo, nós nos tornamos eleitos. Se nós estivermos em Cristo, nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Toda sorte de bênção. Então o texto está dizendo que, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que foi morto antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Esse é o plano da salvação. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Então é através de Jesus Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer que todos aqueles que o recebeu, deu o direito de se tornar filhos de Deus. Como nós nos tornamos filhos de Deus? Se nós estivermos em Cristo, na pessoa de Cristo. É por intermédio da fé. A fé é o meio.
João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenha a vida eterna. Para nós termos acesso à salvação é necessário crer, é necessário acreditar. Ele vai dizer no verso 5: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, segundo o seu querer. Ou seja, foi a vontade de Deus que através de Cristo, eu e você pudéssemos ter acesso a esse presente, a salvação. Verso 7: no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, em Cristo, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. Ou seja, hoje nós conhecemos o plano de salvação. Adão pecou, a palavra de Deus diz. E por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu e você somos pecadores e carecemos da glória de Deus, carecemos da graça de Deus. Todos pecados e destituídos, carentes, estão da graça de Deus, da glória de Deus. Nós necessitamos. E o Senhor revela o seu plano através de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que foi morto. Jesus é esse Cordeiro de Deus. Jesus morreu por mim e por você. E hoje, para eu e você ter acesso a essa graça, que outrora era impossível, o Senhor pagou o preço. A palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E em quem? Em Cristo Jesus. Sabe? Jesus morreu por mim e por você. E basta nós acreditarmos, basta nós crermos, nós aceitarmos a salvação. Verso 11 diz assim, versos 10: de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, em Cristo, nós somos feitos herança, predestinados em Cristo, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade. Essa é a graça de Deus, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que antemamos, esperamos em Cristo. Então, quando Paulo diz que Deus nos predestinou, primeira coisa que nós devemos perguntar é: como foi essa predestinação? Será que o Senhor nos escolheu uns para a salvação, como diz a doutrina da predestinação calvinista, que é a dupla predestinação, que diz que Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição? Amigos, essa doutrina não é uma doutrina bíblica. Na verdade, essa doutrina ela já foi dita, pelos primeiros cristãos e taxada como uma grande heresia. Uma grande heresia. Quem pregava isso nos tempos dos pais apostólicos era Valentim. Ele dizia que aqueles que têm o pneumatiquê, ou seja, o Espírito Santo, eles não perdiam a salvação. E não importava o que a pessoa fizesse, a pessoa ia ser salva porque era um eleito, era um escolhido. Inácio, Irineu, Clemente, todos eles acreditavam na doutrina do livre-arbítrio. Sabe o que essa doutrina da predestinação prega? Ela prega que nós temos o livre-arbítrio e podemos escolher de tudo, menos a salvação. Ou seja, nós podemos escolher de tudo menos Deus.
Amigos, isso é um absurdo muito grande. Quando nós vamos para os testemunhos, é chamado de testemunhos, que foram sucessores dos apóstolos, nós vemos claramente que o livre-arbítrio era a crença que Deus nos escolheu, Deus deu liberdade. Nós encontramos lá no Éden. O Senhor criou o ser humano perfeito, colocou ali a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor disse: não coma dessa árvore, porque no dia que dela você comer, você vai morrer. E o ser humano, Adão foi lá, Eva foi lá e comeu do fruto, deu para o seu esposo, Adão. E nós temos esse direito, nós escolhemos. Sabe, o ser humano é inconstante, nós mudamos de atitudes, de pensamentos o tempo todo. Deus não criou uns bons e uns maus. Deus nos criou e tudo que nós vemos é consequência do pecado. Mas Jesus pagou o preço e nós podemos sair dessa situação de morte e ir para a vida. 1 Coríntios 15, 22. 1 Coríntios 15, 22, diz assim: porque assim como Adão, todos morrem, ou seja, todos morreram em Adão. Né? O pecado entrou no mundo por meio de Adão, o salário do pecado é a morte, nós somos pecadores, nós herdamos uma natureza pecaminosa. Mas ele vai dizer assim: porque assim como Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. O sacrifício de Cristo é suficiente para salvar a todos, mas só é eficiente se a pessoa crer, se a pessoa acreditar. Essa é a graça de Deus, é o plano da salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Sabe, o presente de Deus é o pacote, é você crer, né, em Jesus e ser salvo. É a graça de Deus, é um presente de Deus. O Senhor abriu um meio pelo qual eu e você podemos ser salvos. Em João 3,16, em um diálogo que Jesus teve com Nicodemos, Jesus vai falar do novo nascimento, da mudança que a pessoa tem que ter através da fé e através do batismo. E ele vai dizer em João 3,16, que é um texto bastante conhecido, que ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o plano de salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E algumas pessoas que creem na doutrina da predestinação dizem assim: mas esse mundo que Deus amou não é o mundo todo, não é todas as pessoas, é o mundo dos eleitos. E vai dizer que esse todos não é todas as pessoas, mas é todos os que vão crer, os que Deus predestinou para crer. Olha aí o absurdo. Você consegue entender? Se esse mundo que Deus amou é o mundo dos eleitos, então não precisaria dizer que era necessário crer. Porque já era o mundo dos eleitos, Deus amou os eleitos e mandou Cristo e morreu por eles. Mas o texto vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse é o plano da salvação. Para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Essa é a oportunidade de salvação. É crer, é acreditar. E o texto vai dizer que alguns, se Deus morreu por todos, por que todos não são salvos? Por que todos não vão se salvar? Exatamente porque é necessário crer, é necessário acreditar. E a Bíblia vai dizer
por que que alguns vão ser condenados? Por que que alguns vão ser condenados? Vamos continuar o texto. Verso 17 diz assim: portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, todos nós já estávamos condenados, todos pecados destruídos, longe estão da graça de Deus, estão longe da salvação, não há remissão. Você consegue entender? Não há remissão, porque todos estão destituídos, porquanto Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo. Por quê? Porque todos nós já estávamos condenados. Todos nós já estávamos condenados. Mas Deus enviou o seu Filho para não julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Condenado nós já estávamos. E Deus veio salvar. E o texto vai dizer por que alguns vão ser condenados. Vai dizer assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O texto vai dizer que Deus, ele veio, né? Jesus, Deus enviou Jesus. Jesus veio, né? Jesus veio, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Jesus veio ao mundo, Jesus pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. Pelo meu e pelo seu pecado. E o texto vai dizer: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Sabe, Jesus morreu. Jesus morreu por mim e por você. Jesus morreu por nós, morreu por todos. E as pessoas não vêm para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Jesus veio ao mundo, a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Mais as trevas do que a luz. Mas nós podemos sair dessa condição. Sabe, na mente de Roma, ele escreveu o seguinte, ele diz assim: tenhamos os olhos fixos no sangue de Cristo e compreendamos como é precioso para o seu Pai, derramado pela nossa salvação, trouxe ao mundo a graça do arrependimento. Sabe, hoje nós temos acesso a essa salvação. E é necessário crer, acreditar, confiar. O sangue de Jesus é suficiente e trouxe arrependimento, trouxe mudança para todos. Mas muitas pessoas preferem estar nas trevas. O Senhor, ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Outrora nós estávamos perdidos, mas nós temos acesso. Sabe, você tem acesso. O Senhor pode mudar a sua vida, mas para isso você deve crer, você deve acreditar, você deve confiar. Quer você depositar a sua confiança em Deus? Samuel, eu quero ter essa fé, eu quero confiar em Deus. Como é que eu faço?
O primeiro passo é acreditar na palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sabe, você tem um Deus que está bem perto de você. Você é um escolhido de Deus. Se você crer, se você acreditar, se você confiar, deixa o Senhor mudar a sua vida. Acredite no Senhor. Quer você ter essa confiança em Deus? Creia na sua palavra. Confie. A palavra de Deus tem respostas para tudo. A palavra de Deus nos orienta a como nós devemos viver aqui nessa terra. E ter uma vida feliz, uma vida abençoada por Deus, uma vida transformada. E no futuro, a vida eterna. Sabe, a salvação é para todos. A salvação é para rico, é para pobre, é para branco, é para preto. É para todos, é para pequenos, é para grandes. A salvação é para todos. Se você abrir o seu coração e receber Jesus. Quer você receber Jesus em sua vida? Quer você experimentar a salvação de Deus? Se esse é o seu desejo, quero orar por você. Amém? Bondoso e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa graça em Cristo Jesus. Tua graça que nos libertou, que nos tirou da condição de morte e nos trouxe a vida. Muito obrigado pelo sacrifício dado, o teu Filho amado, teu unigênito Filho, para pagar o preço pelos nossos pecados. E hoje, Senhor, nós sabemos que o pecado não nos separa mais de Ti. Nós sabemos que nós temos um advogado que intercede por nós. Senhor, nos ajude nessa caminhada, nos ajude a ter fé, a confiar, a aceitar o Senhor, a aceitar a transformação que o Senhor deseja fazer em nossa vida. Abençoa cada um que está nos ouvindo, meu Deus. Em nome de Jesus. Dá, Senhor, que cada um precisa. A Tua palavra diz que o sacrifício de Cristo, em Cristo, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. E essas bênçãos espirituais são maiores que as bênçãos físicas. A melhor delas é a comunhão contigo. A melhor delas é a promessa de um dia nós estarmos contigo, Senhor, face a face. Mas quero te pedir, meu Deus, que o Senhor também nos abençoe, derrame bênçãos sobre o que cada um precisa nesse momento, o que cada pessoa que está conectado contigo, conectado à videira verdadeira precisa. Se é a cura de uma enfermidade, Senhor, derrame sobre essa pessoa. Se é falta de fé, Senhor, renova a vida espiritual. É o que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada e que você esteja conectado com o Senhor. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.